pé. Nós então iniciaremos esse culto de adoração ao nosso Deus. Que você possa adorar o Senhor de todo o seu coração, louvá-lo, engrandecê-lo com toda a sua alma, a sua força, a sua mente. Nós cantaremos o hino do cristão, Cristo valerá. Deus grande, poderoso e tão amoroso, Ele é Rei sobre todas as nações. Que todos louvem o seu nome. Senhor, todo poderoso.
Leremos apenas os 7 primeiros versículos. A palavra do Senhor diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados, da mocidade, nem da minha transgressão. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Estamos aqui, ó Deus, prontos para ouvir a tua palavra, Senhor, para louvar o teu nome, Senhor. Quero pedir a Deus que o Senhor fale aos nossos corações durante este culto, ó Deus. Abençoe as pessoas que aqui estão, ó Deus. Abençoe os irmãos que estão participando deste culto, Pai. Que o Senhor seja presente na nossa vida, mas principalmente, ó Deus, que o Senhor seja o nosso Deus. Que cada um de nós saibamos reconhecer isso, ó Deus. Que sem o Senhor nós não podemos viver. Sem o Senhor a nossa vida não tem sentido. Nós louvamos, nós glorificamos e exaltamos o teu nome, porque só o teu nome é digno de toda honra e toda glória. Amém. Quando
As paz, igreja. Com a alegria que nós estamos aqui nessa noite juntos para adorar ao Senhor. E nesse momento eu quero compartilhar um pouco a palavra de Deus, para nós pensarmos um pouco dentro daquilo que Cristo requer de cada um de nós. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa noite, um tempo único, e quero, ó Deus, colocar as nossas vidas diante de Ti, pedindo ao Senhor, Deus, que o Teu Espírito prepare os nossos corações, para que a Tua palavra, Deus, possa ser como uma semente em terra fértil, e que venha produzir, ó Deus, crescimento, e que venha, Deus, gerar frutos bons, para, ó Deus, a edificação de todos aqueles que estiverem ao nosso redor, e para que o Teu nome santo venha ser glorificado através das nossas vidas, para o nosso coração, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. O tema da mensagem que eu vou compartilhar nessa noite é: sejam irrepreensíveis. Eu creio que talvez alguns aqui conheçam, sabem o significado de ser irrepreensível, mas só para relembrar, e talvez se alguém não sabe, é a respeito de alguém que as pessoas, ao buscar algo para ajudar, não encontram. Um exemplo que eu creio que muitos conhecem aqui é um homem que vivenciou isso, e para que eles tivessem uma atitude contra ele, precisaram armar, precisaram inventar algo. E esse alguém foi Daniel. Com Daniel foi isso que aconteceu. Tinham pessoas ao seu redor ali no governo que queriam achar algo para confrontar ele, para achar uma culpa contra ele, para ter uma atitude para prejudicá-lo, mas olhando ele não conseguiu observar nada. Foi aonde eles inventaram ali um legado, levaram ao rei, para que todos aqueles que adorassem durante um dia qualquer outro, buscasse qualquer outra pessoa a não ser o rei, seria condenado e jogado à cova dos leões. O interessante é a postura, Daniel tendo consciência disso, qual ele teve. Ele, como costume, ele tinha de ir ali no terraço da sua casa e orar ao Senhor. E ali ele foi e se prostrou e buscou ao Senhor, como ele fazia como costume diário. A Bíblia fala, conta, que ele fazia isso pela manhã, pela tarde e pela noite. Era o tempo de oração que Daniel tinha durante o seu dia. E foi aonde ele bolaram isso para que culpasse ele de algo contra ali o rei e para que condenasse ele. É só para a gente pensar na questão de ser irrepreensível. Não é sobre Daniel que eu vou falar nessa noite, tá bom? Mas é sobre nós, para nós pensarmos a respeito disso, a respeito dessa atitude que Daniel tinha, vivenciava, e que nós também devemos vivenciar. Assim como o nosso Senhor, o nosso Mestre, nos deixou um exemplo que foi o próprio Cristo. O Cristo, quando estava ali prestes a ser crucificado, quando ele estava ali diante de Pilatos, Pilatos olhou para ele e falou: não há culpa nenhuma nele, por que vocês querem crucificá-lo? E ele foi crucificado desse modo, sem culpa alguma. E ele é a nossa referência, e ele nos falou para nós sermos como ele, viver como ele. Então isso é uma possibilidade, e é isso que a gente vai pensar nessa noite. Então, o que temos transmitido com o nosso modo de viver às pessoas que nos cercam? Pense nisso. Muitos estão com os olhos fixados em nós diariamente, por onde passamos, por onde estamos, onde convivemos. Nós somos observados, tanto diante das pessoas, como no mundo espiritual, nós somos observados. Um exemplo foi quando ali os anjos foram até Deus, que é contado ali no capítulo 1 de Jó, e ali a gente vê que juntamente com os anjos, o diabo também foi ali. Ele falou, e Deus falou para ele: você viu ali o meu servo Jó? E ali a gente vê que ele estava observando, que ele via, que ele conhecia. Então nós somos observados em todo o tempo. Então eu quero que a gente pense um pouco dentro do aspecto geral do que a igreja tem testificado, tem testemunhado, tem demonstrado. E isso não se limita a somente nós que estamos aqui presentes nessa noite, mas para a gente pensar o que a igreja de Cristo espalhada por todo o canto tem demonstrado, tem testemunhado, tem mostrado. Infelizmente a gente nota algumas coisas negativas, e talvez a gente possa
e devemos olhar para a partir da nossa vida e ver dentro daquilo que temos apresentado. Uma das coisas é a omissão de quem são, ou seja, a omissão de quem somos. Quem somos nós? Nós somos aquele que reconheceu o feito de Cristo em sua vida. A Bíblia diz lá no capítulo 1 de João, no verso 12, que se tornou um filho de Deus. Então nós, aquele que já firmou esse compromisso em Cristo, reconheceu como o Senhor e Salvador da sua vida. Esse é um filho de Deus. Que Deus é esse? É o que nos deu vida. É o que criou todas as coisas que nós podemos contemplar lá fora. Então é desse Deus que nós estamos falando. E é desse Deus que nós estamos demonstrando, testemunhando, representando. E nós vamos ver logo mais alguns textos bíblicos que nos mostram a respeito disso. Então a gente vê que muitas vezes há o temor das pessoas demonstrarem quem são. Talvez alguém aqui já foi surpreendido com a devida pergunta por alguém: você é crente ou cristão? Às vezes a pessoa até se assusta. Por quê? Com medo, né? Será que eu fiz alguma coisa? Mas o interessante, o bom e o positivo seria quando as pessoas notam uma atitude totalmente diferente do que vê em todas as pessoas, que é natural de ver. Quando vê algo de diferente, esse seria o ideal. Mas às vezes nós somos confrontados com essa pergunta, e às vezes podemos estar preocupados com aquilo que nós temos apresentado. Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu tive uma atitude errada? O que eu fiz? Então às vezes as pessoas se omitem de quem são, não querem demonstrar quem são, do compromisso que firmou em Cristo. Uma outra questão, de fato, é o que? É o mau testemunho, o mau exemplo. E a começar a partir da onde? A começar a partir dentro da nossa casa. É aí que começa o cristão. Ele começa dentro de casa. E a gente precisa pensar o que nós temos sido dentro da nossa casa. Infelizmente, muitas vezes, quero falar aqui a partir de mim, eu já sou casado, muitos aqui que estão aqui presentes nessa noite são casados, que estão aí ao lado de esposas, têm filhos. Então, muitas vezes, a atitude errônea que temos em algum momento, ou talvez estejamos vivenciando como um marido. Então, ser cristão a partir dentro de casa, é o que eu tenho sido como homem, como marido. Talvez também aí as esposas pensar sobre isso, qual é a minha atitude como esposa? Será que eu tenho sido a esposa, ou nós, maridos, temos sido homens e mulheres que têm demonstrado o Senhor para aquele que está tão próximo de nós? Porque a Bíblia nos apresenta, lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, capítulo 5, o primeiro ministério de todo cristão é o lar, é dentro de casa. E se a gente não começar fazendo a diferença dentro da nossa casa, como que a gente vai conquistar o mundo? Dificilmente. Com pessoas que a gente tenha total liberdade de compartilhar, de falar do amor de Deus, de demonstrar, de ensinar. Então, já vai ser um pouquinho para tudo, porque o próprio Deus diz: aquele que não é capaz de cuidar da sua casa, como que cuidará da igreja do Senhor? Como vai servir ao Senhor na igreja, onde quer que esteja? Mas também, dentro da família existem filhos, e os filhos também precisam pensar. Às vezes a gente olha assim: o filho é o que o pai e a mãe têm demonstrado ou ensinado. Mas a Bíblia mostra uma situação, se eu não me falha a memória, em Jeremias, que não é pelo fato do pai errar que o filho tem que errar. Então não é pelo fato do que o pai e a mãe é, que o filho seja o que ele tem sido. Então, porque a gente nota muitos filhos que nasceram aí sem o pai, sem a mãe, por algum motivo, por alguma dificuldade, e tem sido uma pessoa que tem tido uma atitude, talvez aqui, irrepreensível, mesmo não tendo uma referência. Então, a gente não pode limitar somente a isso. Então, cabe toda a casa. Dentro da nossa vizinhança, ao nosso próximo, aí já começa a se estender aí para o lado, né? A relação que temos demonstrado aos nossos vizinhos. Será que é notado em nós ali um homem, uma mulher, uma família de Deus, para as pessoas que estão ao nosso lado? Talvez a gente tenha dificuldade para lidar com as pessoas ali do lado, porque aquele vizinho é um pouco barulhento,
que tira o nosso sono no momento de descanso. Ou talvez aquele vizinho ali fala tantas coisas que a gente não gostaria de ouvir. E isso gera um bloqueio para a gente não conseguir ter uma relação saudável, amigável com ele. No trabalho, creio que a maioria aqui trabalha, o que nós temos sido no trabalho. Estava conversando uma vez com um amigo, ele deu um exemplo interessante, a gente bateu um papo, e aí ele falou assim: um ladrão, ele faz um assalto, e aí ele vai lá, assalta R$3.000, e daqueles R$3.000 ele vai lá e tira o dízimo dele, os R$300 para dar à igreja do Senhor. E aí, será que Deus aceitaria esse dízimo do ladrão? Agora eu quero que a gente pense, nós somos contratados para prestar um serviço. Creio que a maioria trabalha 8 horas aqui. Nós somos pagos para trabalhar aquelas 8 horas. A gente tem que trabalhar naquelas 8 horas, e aí a gente, no final do mês, a gente vai receber. Talvez não 3.000, talvez um pouco menos, mas depois a gente vai lá dar o Senhor daquilo que é a parte dele. Talvez, se nós não temos cumprido com aquilo que foi nos proposto, é semelhante àquele que está roubando, porque nós estamos roubando o trabalho ao qual nós servimos. A gente até riu aqui, né, antes, né, o ladrão da dízimo, mas talvez nós tenhamos tido essa atitude no nosso trabalho. Então é para a gente pensar sobre isso. Também a respeito da relação também. Nós somos chamados a amar, nós somos chamados a pagar o mal com o bem, amar os inimigos. Então, talvez no nosso trabalho a gente encontre pessoas que nos confrontam, que talvez também venham nos criticar pelo que somos e como nós reagimos, como nós se comportamos diante das pessoas. E na igreja? Na igreja não tem problema não, porque na igreja nós estamos todos em paz aqui, creio que todos chegaram, sentaram no banco, fizeram uma reflexão de vida, oraram ao Senhor, Senhor perdoa por tudo. Mas talvez na hora que a gente estava entrando, o irmão ali, que está ali organizando o estacionamento, falou: irmão, para aqui não, que eu vou parar com essa vaga, não vou parar ali. E não temos dado o devido respeito àqueles que estão nos recepcionando, nos recebendo aqui. Ou chegamos aí, sentamos do lado de uma pessoa e nem a cumprimentamos. Então é para a gente pensar, muitas vezes, nas atitudes negativas que temos, o mau exemplo que deixamos com a atitude que temos. Uma outra questão, qual que é? Não se ofenda com a palavra, mas muitas vezes somos mundanos. Por quê? Porque Deus não é a nossa prioridade. Claro que Deus nos criou, estamos aqui na terra, devemos desfrutar do que a vida nos propõe, porque viver nessa terra não vivemos só de forma negativa, como se viver de modo positivo, desfrutar da melhor maneira do que o Senhor criou para nós vivermos. Porque se não fosse para a gente desfrutar do que nós estamos vivendo aqui temporariamente, nós não estaríamos aqui. Então a gente pode desfrutar do que a vida nos propõe, mas de uma maneira positiva, sábia e principalmente fundamentado naquilo que Deus nos direciona através da sua palavra. Mas muitas vezes nós se prendemos tanto àquilo que a Bíblia nos diz que é temporário, que é passageiro. Lá, agora me fugiu aonde está o texto, mas Tiago fala que a nossa vida foi uma neblina. Lembrei? Tiago fala que a nossa vida foi uma neblina, ela é passageira, ela se põe à noite, logo pela manhã se dissipa, acaba, passa. E a nossa vida é assim. E muitas vezes prendemos e priorizamos somente isso, aquilo que passa. E aquele que nos dá o fôlego de vida. Sabe por que nós estamos aqui? Porque o Senhor nos deu vida mais um dia. Mais um dia a misericórdia dele se renovou sobre a nossa vida. E nós estamos aqui respirando porque há um Deus que nos dá vida. Nós não estamos aqui porque o nosso coração está batendo, nosso cérebro está funcionando, mas porque o Senhor nos dá vida. E se não fosse Ele, o fôlego de vida, nós não estaríamos aqui. E muitas vezes nos esquecemos. É tão corrida a nossa vida, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem tanta coisa para fazer, tira um lazer, exercício físico, precisa fazer, mas se exercitar, cuidar da saúde, nosso corpo é templo do Espírito. Mas muitas vezes precisamos de tudo isso. E o Senhor, quando der, a gente dá uma atenção para o Senhor. E o que Deus quer de mim?
Eu faço se eu tiver tempo. Se eu tiver tempo, eu faço. Nós somos chamados a servir. A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que Deus deu dom para todos. Então você que está aqui nessa noite, se você acha que não tem dom, você tem. Todos nós temos, o Senhor deu. Diferente. Né? Às vezes a gente quer cantar, mas a gente não canta. Então não adianta insistir. A gente precisa buscar no Senhor aquilo que o Senhor nos deu. Aquilo que o Senhor confiou a nós. Mas a gente faz, a gente serve, se der tempo, se for possível. O irmão dá para dirigir o culto, o irmão não dá, está ocupado. Dá para ministrar a palavra ali no grupo, na igreja, não dá. Vai lá participar, foi dito aqui, foi falado sobre alguns avisos, vai ter curso para o homem, curso para a mulher. Não dá, estou ocupado. Para que dá? A gente não tem um tempo para dedicar aquilo que o Senhor confiou a nós. Então, para a gente pensar a respeito dentro do que nós temos vivenciado, a atitude que nós temos tido diante dessas situações. Aqui só são alguns exemplos, tá? Tem muita coisa para a gente pensar, mas são só alguns para nos trazer a memória, para a gente refletir dentro do modo que nós temos vivenciado, o caráter que nós temos buscado a cada dia. Se nós temos aperfeiçoado ele a cada dia no Senhor, buscado que o Espírito venha moldar as nossas vidas e nos torne semelhante a Cristo, ou a gente continua na mesmice. Em 2 Coríntios 5,17 fala que nós somos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, então a gente precisa começar a pensar sobre isso. Se nós estamos em Cristo, não dá para a gente continuar do mesmo modo, da mesma forma, do mesmo jeito. É a cada dia buscando mudança de vida. É cada dia buscando uma renovação, uma transformação. E isso não está na nossa mão. Se a gente buscar fazer somente pelo nosso esforço, a gente nunca vai conseguir chegar à estatura de Cristo. Então a gente carece, precisa que o Espírito de Deus venha fazer isso em nossas vidas. É Ele que nos transforma. Ele nos convenceu, nos mostrou a vida errônea que nós estávamos, distante de Deus, separados do Senhor. E é Ele também que nos direciona a viver a vida de Deus, os princípios de Deus. Aquilo que nós fazemos de bom é dele. É o fruto do Espírito que está em nós, do Espírito que está sobre nós. E aqueles que estão em Cristo foram selados com o Espírito de Deus. Então nós precisamos que o Espírito trabalhe nisso na nossa vida. E a gente precisa dar espaço para que Ele faça. Como? Senhor, age em mim, transforma a minha vida, venha mudar o meu coração, o meu caráter. Quando a gente precisa fazer isso? Todo momento, todo dia. Então, para a gente pensar um pouco agora, o que Deus diz a respeito de quem somos e de como devemos viver. Então, a gente vai ler a palavra de Deus aqui. É para isso que nós estamos aqui, para compartilhar da palavra. Isso foi só para a gente pensar um pouco as coisas negativas que precisam ser pensadas, expostas, porque é uma realidade e está aí. Isso não é uma... Não quero que os irmãos tenham isso como uma motivação, mas um desafio. Dentro dessas situações no qual eu citei aqui, isso deve ser para a gente pensar e se esforçar o quê? E não querer nada disso. E se alguma coisa se encaixa na nossa vida, a gente abrir mão disso. E nós precisamos entender que nós podemos, porque Cristo, quando foi crucificado, Ele nos deu liberdade. Então a gente não precisa permanecer escravo da prática pecaminosa, da prática contrária ao que Deus nos apresenta na sua palavra. Ele nos deu a liberdade, então a gente pode viver o novo de Deus, a gente pode viver de modo diferente, há possibilidade. Não entre nesse engano que não é possível, é possível mudanças. Se você pensar um pouco no que você já viveu no passado, já tem vivido, você pode observar que já houve mudanças. A gente não foi transformado por completo, porque isso há de se cumprir na segunda volta de Cristo, mas nós somos moldados a cada dia, para que quando esse dia chegar, se complete e nós tenhamos a estatura de Cristo. Então vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2, o verso 1. É um verso bem conhecido da palavra de Deus, creio que muitos aí sabem até de cor, mas vamos ler. Eu leio, os irmãos acompanham como os belianos, né? Paulo pregava e eles iam consultar a palavra. Será que é isso mesmo que ele está falando? Então faço mesmo nesse momento. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9.
Se nós cremos que o Espírito de Deus inspirou homens para que hoje a palavra de Deus estivesse aqui, então creia que é Deus que está falando através desse versículo. Não foi de Pedro, mas o próprio Deus falando através da vida de Pedro. Olha o que ele diz no verso 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, olha o que Deus diz que somos. Um povo eleito, uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo que vivia em trevas, e Ele nos trouxe para a luz. Ele nos trouxe para a sua presença. Ele nos incluiu na sua família. Nós estávamos separados, hoje estamos juntos por intermédio de Cristo Jesus. Para quê? Para que tudo isso? Aqui ele diz, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou, para demonstrar daquele Deus que nos tirou de uma condição que talvez você olhe e fala, na minha consciência hoje eu não estaria aqui, mas hoje eu estou porque Deus me colocou aqui. Ele me tirou da condição que eu estava, me colocou aqui. Eu estava morto, Ele me deu vida. Eu estava perdido, mas Ele me achou. E hoje estamos aqui. Então, para demonstrar isso, é isso que nós precisamos buscar. É isso que nós devemos transmitir. É isso que, Deus falando quem nós somos. É isso que nós somos. Nós não somos e nem devemos ser tudo que eu já falei aqui atrás. Mas é pensar agora a partir desses textos que nós estamos vendo aqui. Nós somos chamados para isso. É isso que o Senhor espera que sejamos de fato. E lembre-se, Jesus disse que nós devemos ser como Ele foi. Ele disse, sejam santos como eu sou santo. Então, assim como eu vivi, Jesus viveu, vamos pensar, Jesus viveu como nós. Viveu numa contramão. Vamos pensar numa via onde muitas pessoas estão andando no sentido. E Jesus estava andando no sentido contrário. E da mesma forma Ele nos chama. Vamos pensar nessa via hoje nós, na mesma via que Jesus trilhou um dia. Muitos estão andando num sentido, nós vamos andar no outro. São poucos que estão andando, mas precisam continuar. Porque Jesus vai falar lá dos dois caminhos, né? O caminho largo e o estreito. Ele fala que muitos andam pelo estreito, mas o largo, mas o estreito são poucos que encontram, são poucos que caminham por lá. Por quê? Porque no caminho largo, imenso, maravilhoso aos nossos olhos, muitas vezes, tudo pode, tudo é possível, tudo é permitido. Mas o estreito é mais difícil, porque tem regras, tem um modo que a gente precisa viver. Mas não olhe para as regras, para os mandamentos, porque o Senhor nos direciona através da sua palavra, como mal, mas como bom. Porque tudo que Ele nos mostra para fazer, é pensando sempre no nosso benefício. Todo não do Senhor é para que haja vida em você, para que você não se prejudique, para que você não sofra. Então pense no não do Senhor, o que a Bíblia diz não faça, é para benefício nosso, é para o nosso próprio bem. Vamos ler também Mateus capítulo 5. São textos bem conhecidos, tá, irmãos? Mas a gente precisa pensar numa coisa. O Evangelho, a Bíblia, às vezes a gente espera algo que a gente nunca ouviu. Talvez em muitas coisas a gente talvez não tenha ouvido em algum momento. Mas talvez em outro a gente ouviu bastante. Mas o Evangelho, ele não vem querer transmitir algo que a gente nunca ouviu, mas lembrar de coisas que foram escritas há muito tempo, mas que sejam renovadas em nossa vida. A Bíblia é como a ceia que nós participamos. A ceia para quem serve? É o memorial, né? A Bíblia também é um memorial para a gente se lembrar das coisas do Senhor. Eu estava pensando nisso e pensando a respeito da nossa relação com a palavra. A gente já tem a Bíblia de diversas formas, diversas linguagens. Muitas vezes ela fica esquecida, mas se não tivesse, a gente estaria sem norte, sem direção nenhuma, fazendo tudo do jeito que a gente pensa. Imagina a confusão que seria.
Então a palavra de Deus está aí para isso, para a gente se lembrar. E a gente vê que ela é nova, sempre ela será nova. Porque tudo que está exposto aqui está acontecendo e há de se cumprir também muitas coisas. Por isso que ela é a revelação de Deus, está nos revelando aquilo que está acontecendo e que há de acontecer. Então Mateus 5, os irmãos já abriram ou não? Diz assim, verso 14. Eu não vou ler do 14 ao 16, eu quero só ler aqui o 14, o que ele fala no início: vocês são luz do mundo. Aqui ele vai explicar um pouco, vai dar algum exemplo aqui, mas eu quero só que a gente pense nisso, para mim não me estender muito. Vocês são luz do mundo. Então nós somos o quê? A gente viu lá em Pedro que estávamos nas trevas, e hoje estamos na luz. E hoje somos luz. E ainda muitos estão em trevas. E a gente estamos aqui hoje para quê? Para transmitir essa luz. Para resplandecer o Senhor que nos trouxe para a luz e mostrar que aqueles que estão ainda fora da luz devem se achegar. Nós precisamos o quê? O que está falando aqui? É para nós fazermos a diferença onde nós estamos. É para a gente transmitir aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, a transformação que Ele fez em nós e quer fazer naquele que está ao nosso redor, que ainda não tem e não conhece o Senhor da forma que nós conhecemos hoje. Eu quero ler também o verso 16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então, aqui Jesus fala, nós temos que brilhar, para que vejam, porque vejam que você é bom, que você é uma pessoa diferenciada, não, para que vejam o Senhor da sua vida, para que Cristo seja visto em nós. Eu sei que a gente muitas vezes olha lá para Tomé e fala, nossa, Tomé andou com o Senhor, e ele disse que só se ele tocasse no Senhor, ele ia acreditar das promessas que Deus tinha feito ali, Jesus tinha feito, que ia ressuscitar. E eu sei que existem muitos ainda, né, tendo essa mesma atitude. Mas eu quero deixar aqui para vocês nessa noite que nós podemos mostrar esse Jesus. E as pessoas podem tocar nesse Jesus. Sabe como? Através da sua vida. Através da nossa vida, as pessoas podem ver esse Jesus. Então é isso que Jesus está falando aqui. Nós precisamos demonstrar para que eles vejam a boa obra do Senhor sobre a sua vida e também glorifiquem esse Deus, assim como nós estamos aqui hoje nessa noite para glorificar ao Senhor. E o último texto que eu quero compartilhar, 1 Timóteo 4, 15 e 16, verso. Aqui, essa carta, Paulo está instruindo Timóteo, um servo de Deus, também um jovem, nesse momento. E aqui no capítulo 4, Paulo vai falando, instruindo Timóteo, o modo que ele deveria se comportar, o caráter que ele devia ter. E o verso 15 e 16 ele fala: amém? Está dizendo o contrário? Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atende bem para a sua própria vida e para a doutrina, preservando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto os que o ouvem. Então aqui Paulo fala, ó, tudo que você já conhece, que você aprendeu ali com sua mãe, com sua avó, o que eu estou te falando, dedique-se a isso. E o que é isso? É essa palavra que está na nossa mão. E é isso também que o Senhor nos chama nessa noite. Ó, dedique-se a isso, vivencie esses princípios, aplique tudo isso na sua vida, para que isso seja verdade. Porque Tiago 1,22 fala, não se engane somente ouvindo a palavra de Deus, mas sejam praticantes. Então, nós precisamos viver para a palavra de Deus ser verdade em nossa vida. Porque só teoria, ela nunca vai ser verdade e a gente vai ser praticamente impossível a gente vivenciar a transformação do Senhor em nossa vida. Para quê? Aqui ele fala para que você seja salvo e para que aqueles que te ouvem sejam salvos. Não pela prática, tá? Porque a gente sabe que nós somos salvos pela graça de Deus, o favor é merecido de Deus, mas preservando essa palavra de vida em nós. E nós também, ao proclamar, também gera vida nas pessoas que nos ouvem e elas sejam salvas pela palavra,
pela verdade. E quem é essa palavra que nós falamos? O Cristo, o próprio Jesus. Então, dentro disso, desafio para a gente viver, começar em mim, vivencie o novo a cada dia. Então, busque, como a palavra de Deus diz, não se lembre das coisas antigas, passadas, mas olhe para o alto. Não se lembre que você viveu até agora, mas pense no que você quer viver e vai viver com o auxílio do Senhor. Você não está só caminhando, o Senhor é presente em nossas vidas, o que nós vamos viver a partir de agora. E a gente precisa desse renovo diário, todos os dias que a gente precisa buscar esse novo do Senhor. É todos os dias. Não se engane achando que eu estou bem. Hoje eu cheguei ao ponto máximo do compromisso com o Senhor. Não se engane com isso. É todos os dias nós precisamos de mudança, de transformação, mudar hábitos, forma de se comportar, todas as coisas precisam se mudar em nossa vida. Deixe Jesus ser visto em sua vida. Então, dê espaço para que o Senhor brilhe na sua vida, para que Ele seja visto. Então a gente precisa abrir o coração para o Senhor, é todo dia. Eu penso que o aceitar a Jesus não foi há alguns anos atrás que a gente veio aqui e fez a profissão de fé diante da igreja, não. Para mim, aceitar Jesus é todo dia, porque todos os dias nós somos confrontados a negar esse Jesus. Todos os dias nós somos confrontados a abrir mão. E a gente vê que muitos têm abrido mão do Senhor por coisas tão pequenas. E nós também estamos sujeitos a isso, por isso que a gente precisa estar atento todos os dias, vigiando, orando. Jesus disse, a vigiar e orar todo o tempo. Então a gente precisa todo dia estar atento, para não errar o alvo, para não perder o foco. Precisamos estar com os nossos olhos focados em Cristo. Então deixe que o Senhor Jesus seja visto em sua vida. Como? Aplique a palavra de Deus em sua vida. A partir do momento que nós aplicarmos, nós vivenciarmos, nós vamos demonstrar esse Jesus, porque o Jesus, ele é o próprio exemplo de cumprimento da palavra de Deus. Ele foi fiel à palavra na sua totalidade, e nós também podemos cumprir a palavra de Deus. Só basta a gente estar disposto a dizer uma coisa para nós mesmos: não, porque Jesus disse: para você vir após mim, para você andar comigo, para estar comigo, é necessário negar a si mesmo. Então negue-se a si mesmo todos os dias e dê espaço para que Jesus resplandeça na sua vida. E seja o Cristo na vida das pessoas. Nós somos chamados cristãos, pequenos cristos. Então nós precisamos hoje ser o Cristo na vida das pessoas. Lá em 1 Coríntios, Paulo vai falar que nós somos agentes da reconciliação. Então, assim como Jesus ele veio propor a reconciliação, hoje nós devemos dar continuidade à obra dele. Então nós precisamos ser esse Cristo que intercede pelas pessoas, esse Cristo que olha a necessidade das pessoas e compadece, aquele que olha com amor, aquele que está disposto a auxiliar, ajudar. Quando? Sempre que houver a possibilidade. Eu sei que muitas vezes as portas elas estão fechadas, as pessoas não querem, mas muitos querem. Então esteja atento às portas que estão abertas e faça a diferença. Dê continuidade à obra do Senhor. A obra do Senhor ela não parou. A história não parou de ser escrita. Ela está sendo escrita. Ela continua através da nossa vida. E eu quero deixar uma frase aqui para a gente fechar isso. Esse pensamento que nós refletimos nessa noite. Porque às vezes a gente olha assim: nossa, como a gente tem que ser uma pessoa perfeita? Não, porque o próprio Jesus disse que nós não somos. Ele disse que se a gente dizer que não pecamos, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Se a gente disser que não cometemos pecado, a gente está falando que Deus é mentiroso. Está lá na primeira carta de João, capítulo 1, verso 8 ao 10. Então a gente falha. Por isso que ele falou: quando você falhar, confesse ao Senhor. Então, uma frase que uma vez um pastor estava pregando e ele falou, e isso ficou guardado no coração: a virtude do cristão não está em viver uma vida perfeita, mas em corrigir os seus erros a cada dia. Então, o que nós estamos refletindo nessa noite não é porque a gente vive uma vida perfeita, porque hoje não há possibilidade de a gente viver a perfeição, mas a gente precisa a cada dia estar disposto a corrigir os erros.
Às vezes a gente tem dificuldade para mostrar que somos falhos, mas a gente precisa mostrar que erramos. É isso que faz a diferença na vida que não tem vida com Jesus ainda. Você fala, ó, o que Jesus está chamando não é para você ser uma pessoa perfeita, mas é para você estar com Ele, e quando você errar, você tem a quem recorrer para corrigir os seus erros. Você tem a quem abrir o seu coração e confessar. Então pense nisso. Nossa virtude não está em viver uma vida perfeita, bonitinha, certinha. Mas é claro que essa deve ser a nossa busca, tá? Não é para a gente também viver de qualquer forma, está tudo certo, tempo da graça, não. Não é isso não. Mas a gente precisa buscar isso a cada dia. Mas a gente precisa buscar corrigindo cada dia os nossos erros. A cada dia confessando ao Senhor. E só assim o Senhor vai estar moldando a nossa vida. E Ele vai estar se apresentando através das pessoas, para as pessoas através de nós. Então, que nós possamos a viver, buscar a cada dia a ser e a dedicar essa vida irrepreensível. Então, como lá no início eu falei, assim como Daniel, hoje, nesse tempo, seja eu e você, a ser essa pessoa, onde as pessoas olharem e tentarem buscar até algo contra nós, mas não vai encontrar. Por quê? Porque o Senhor Jesus lavou com o seu sangue. Então, que Deus abençoe. Um ótimo término de domingo, uma ótima semana. Todos nós temos as nossas necessidades, preocupações, temores. Nesse momento, entregue o seu anseio ao Senhor. Feche seus olhos. Poderoso Deus, eterno Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, entramos diante da Tua presença, glorificando o Teu nome e reconhecendo assim, ó Deus, a grandeza do Senhor. Dependemos de Ti, ó Deus. Precisamos da ajuda do Senhor a cada momento, a cada instante. E assim, ó Deus, aquilo que nós podemos fazer como homens, nós sempre fazemos, ó Deus. Mas tem muitas coisas que nós não conseguimos. E nesse momento, ó Deus, essas coisas impossíveis para nós rogamos a Ti, ó Deus, que ouça as nossas orações, as nossas súplicas, os nossos pedidos, que apresentamos nesse momento, ó Deus Santo, diante do Teu altar. Ó Deus, sara, ó Deus, os enfermos, que porventura nessa noite, ó Deus, está sentindo dor, está sentindo, ó Deus, um mal-estar. Ó Deus, o corpo dói. E assim, ó Deus, já procuraram os médicos, já tomaram as medicações. E assim, ó Deus, o sintoma prevalece. Ó Deus, em nome de Jesus, que as mãos santas e curadoras do Senhor estejam sobre os Teus filhos, ó Deus, que nesse momento está passando ou padecendo, ó Deus, essa enfermidade. O Senhor é poderoso para curar. Também apresentamos diante do Teu altar, ó Deus Santo, apresentamos as nossas famílias que está sendo atacada de diversas maneiras possíveis, ó Deus, pelo inimigo. Ó Deus, muitos já dizem que o amor já não existe mais. Muitas famílias, ó Deus, estão sendo alvo de críticas de Satanás, marido levantando contra a esposa contra o marido. Ó Deus, o relacionamento conjugal não vai bem. Ó Deus, o Senhor, só o Senhor para ajudar, para nortear, ó Deus, essas famílias que estão sofrendo, ó Deus, estão em crise. E assim, ó Deus, eu coloco nas Tuas mãos, para que o Senhor os ajude, ó Deus. Os ajude a encontrar o caminho. E assim, ó Deus, retorne a um relacionamento conjugal saudável, com amor, com alegria, com esperança de dias melhores. A comunicação entre os pais e os filhos, ó Deus, na atualidade está tão difícil, ó Deus Santo. Mas nós colocamos também os nossos filhos. Ó Deus, toma nas Tuas mãos cada um dos nossos filhos, porque só o Senhor pode orientar e livrar os nossos filhos das ofertas fáceis desse mundo. E assim, ó Deus, seja na escola, seja, Senhor, na faculdade, ó Deus, essas ofertas, quer seja, ó Deus, a prostituição, quer seja, Senhor, o alcoolismo, as drogas, ó Deus, livra os nossos filhos.
Em nome de Jesus, ó Pai. Ajuda também aqueles que estão atravessando por um momento de crise financeira. Ó Deus, ajuda os seus filhos a encontrar também soluções para que essas dificuldades, ó Deus, financeiras, eles possam regularizar e assim, ó Deus, também possam ser servos fiéis, apresentando a cada dia, ó Deus, os seus dízimos e as suas ofertas. Deus de amor, nós colocamos nas tuas mãos a tua igreja, com as suas necessidades, e nesse momento, ó Deus, eu não faço nem ideia o que eles estão colocando diante do Senhor. Mas nesse momento, ó Deus, ouça a petição do teu filho, ó Deus, porque eles estão fazendo em nome de Jesus. E eu creio que o anseio deles, ó Deus, agora eles estão colocando diante do teu altar. Eu não sei qual é a petição, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece a mente e o coração deles. E assim, ó Deus, o melhor do Senhor se cumpra na vida deles, para a glória do teu nome. Visita o teu povo nessa noite. É o que eu te peço, Deus Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Este
que as bênçãos do Senhor estão sobre cada um dos seus filhos. E com fé, ó Deus, cultuar o Senhor nessa noite. E dessa forma, ó Deus, nós pedimos que a graça bendita do Senhor conduza a cada um, ó Deus, nessa semana de vida, de trabalho, de responsabilidades, que tenha, ó Deus, no lar, nas empresas, ó Deus, que sejamos honestos em tudo, e tudo que venhamos a fazer seja para a glória e louvor do Teu nome. Ó Deus Santo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e as consolações do Teu Santo Espírito, seja com o Teu povo, hoje e sempre. Amém. Uma boa semana a todos. Deus os abençoe.